Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como é que você pode se tornar um vendedor, mesmo que você seja péssimo, mesmo que você odeie e tenha vergonha de vender. Olha que legal, gente. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Aqui atrás de mim tá tendo uma obra. Faz sentido para vocês se eu for lá, depois que a gente terminar essa live, mostrar um pouquinho nos stories, ou então, quem sabe, fazer um vídeo. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem um vídeo lá no nosso canal que chama Como se fazem casas nos Estados Unidos. No ano passado, quando a gente estava aqui, a gente fez um vídeo desse e a gente está de novo num outro condomínio, tá cheio de obra, né? A gente atrai obra. Ontem eu mostrei no stories, a gente chegando à noite para deixar as malas aqui e tal, e aí a gente viu que tinha essa obra ali do lado. Eu não sei se vocês viram, mas esses dias eu também fiz uma live sobre esse assunto e eu contei um pouquinho da minha história. Para quem não estava, eu vou me apresentar, né, e vou explicar um pouquinho do que aconteceu e por que hoje eu posso sim falar sobre esse assunto com vocês. O fato é que alguns anos atrás eu era uma pessoa que tinha muito medo de vender, tinha muita vergonha de vender. Eu associava uma pessoa que vendia, né, aquele vendedor chato, então aquela coisa meio Polishop, né? E, cara, nada contra a Polishop, é uma empresa extremamente sólida, muito bacana, eles têm uma pegada de venda que é característica, né, bem particular deles. Inclusive, várias das coisas que a gente usa, se você for ver, no final das contas, tem gatilhos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tem tudo a ver com o que eles constroem lá. Mas o fato é que eu tinha preconceito, tá, com vendas. Tinha preconceito, eu era extremamente cética, achava que eu era artista demais, né? Eu não achava isso na época, mas hoje eu sei que eu achava isso. Que eu era artista demais para ser vendedora. E, de alguma forma, eu achava pejorativo se eu estivesse me vendendo, se eu estivesse falando dos meus serviços para as pessoas. Eu achava que se elas quisessem me contratar, elas deveriam, por conta própria, né, por sua conta e risco, vir atrás de mim e falar: olha, queria muito que você fizesse o projeto da minha casa e tudo mais. E, cara, na verdade, não é bem assim que funciona. Em alguns momentos você pode, se você tiver um talento absurdo, se você, eu não vou dizer sorte, porque eu não acredito em sorte, mas se você estiver num ambiente certo, na hora certa, se você tiver atraído isso para a sua vida, é possível que funcione. Mas a longo prazo, o seu marketing, a sua prospecção, a sua captação, ela precisa ser ativa e não passiva. Então, nesse momento que eu tinha medo de vender, tinha vergonha de vender, eu acreditava que o vendedor era chato, era um bicho ruim, fugia de vendedor também, tinha aquela coisa. Tá, inclusive, galera, ó, desliga o celular, desliga o WhatsApp, vamos focar aqui agora. Eu sei que às vezes a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas vamos focar, porque o que eu vou trazer de conteúdo aqui pode mudar de verdade aí a sua relação com as vendas e aumentar o seu índice de fechamento. Então tá bom, gente. Então, já que vocês também passam por essa mesma inquietação que eu passava, eu vou contar para vocês como é que foi que eu mudei, quais são as estratégias que eu uso hoje para fechar mais negócios, tá? Bom, primeiro, quando assim que a gente abriu o nosso escritório, o Alex tinha uma visão um pouco diferente de vendas, mas acabava que quando um, né, puxa para um lado, o outro puxa para o outro, vira um cabo de guerra e você não sai do lugar. E eu era essa de que não, a gente não tem que se vender, não, eu não vou me vender, eu tenho vergonha. E aí o Alex ficava, não, porque a gente precisa, você precisa se vender um pouco mais, porque as pessoas falam sobre a obra do seu lado e você, né, finge que não é com você. Era basicamente isso que eu fazia. Eu não chegava e falava, olha, eu posso te ajudar, olha, eu sou arquiteta. E às vezes vim com uma abordagem, dica, ajudar. E isso é algo que eu faço hoje com bastante naturalidade, mas não foi sempre assim. Era muito difícil para mim no começo. Eu me travava, eu ficava com vergonha, às vezes eu suava frio só de pensar em ter que fazer algum tipo de approach, essa abordagem mesmo, né? Eu tinha vergonha disso. E aí, o fato é que as nossas contas não fechavam. No final do mês, a gente tinha um monte de conta para pagar, pouco cliente, pouca entrada, pouco faturamento. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem horas que você tem que partir para tudo ou nada. Tem horas que você fala assim, cara, se o que eu fiz até hoje não funcionou, eu preciso fazer diferente, né? E isso é uma frase que hoje muitos empreendedores dizem e soa como uma frase de efeito, mas ela é uma frase muito poderosa. Anota aí. Se você quer resultados diferentes, você precisa agir diferente. Então, vamos tirar o preconceito de lado, absorve isso e pensa, cara, se o que eu fiz até agora não me trouxe os resultados que eu gostaria, o que eu posso fazer para melhorar esses resultados? E foi exatamente isso que eu passei. Eu não estava feliz com os resultados. A gente estava lá
nesse momento muito ruim das pernas, um monte de conta para pagar, jogando boleto para cima para escolher qual que paga, né? Brincadeiras à parte, mas a gente acabou tendo que agir. Então, comecei a estudar empreendedorismo, gestão, e me deparei nessa busca com conteúdos, né? Fui estudar marketing, porque a gente pensa, não, marketing é a alma do negócio, eu preciso aprender marketing. Só que quando você aprende marketing, você fatalmente precisa e se depara com a parte de vendas. Porque o marketing é você atrair. E a venda é você fechar aquilo. Tanto você atrair numa escala um pouco mais humana, né, do 1 para 1 ali, de você fazer o seu marketing pessoal e a sua relação e as pessoas que estão perto de você vender para aquelas pessoas, mas também você fazer o fechamento, né? Não adianta você atrair chuvas de cliente. Quem já passou por isso? Eu já passei, tá? Já atraí um monte de cliente, fazer um marketing extremamente assertivo e começar a perder as vendas durante o processo. Porque se você não consegue construir um caminho daquele prospect para ele ser conduzido no seu processo de vendas, fatalmente você vai correr um risco muito grande de perder a venda. Então, todo aquele esforço que você tem de atrair, você pode jogar pelo ralo se você não souber fechar o negócio, se você não souber conduzir o processo de venda. Então, o processo de venda, ele tem técnicas. E aí a gente se deparou com essas técnicas em palestras, em cursos, em capacitações. Uma das pessoas que nos orientou muito nesse sentido foi o Cláudio Camozzi. Hoje a gente tem uma parceria com o Cláudio em um dos cursos da nossa empresa, né? O Grupo Bora tem agora um curso chamado Bora Vender, e lá nesse curso ele ensina as técnicas. Eu vou falar algumas delas aqui hoje para te ajudar já nessa live. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar que eu vou fazer questão de te responder, tá? Então, a gente se deparou com essas capacitações. Eu comecei a estudar um pouco, né, o Alex também, sobre PNL, né, que é programação neurolinguística, sobre gatilhos mentais. Quem aqui sabe o que é gatilhos mentais? Então tá, eu vou explicar um pouquinho. Gatilhos mentais são técnicas, são ferramentas que você ativa no seu interlocutor, na pessoa que está do outro lado de uma comunicação, que faz com que ela fique mais propensa a te dizer um sim, ou conduzi-la para aquilo que você quer. No caso da venda, você quer que no final ela feche o negócio. Então, existem técnicas, existem coisas que você pode falar ou fazer durante o processo de negociação, se feitas na hora certa, com integridade, fazem com que o seu cliente fique mais próximo de fechar o negócio com você. E se você usar a combinação desses gatilhos num processo de vendas, você, assim, fatalmente vai conseguir um sim. Com essas técnicas, a gente aumentou hoje em 5 vezes o índice de fechamento das nossas propostas, e logo no começo a gente já duplicou. Foi assim, foi começar a aplicar isso e a gente começou a fechar mais negócio. Porque é científico, sabe? Não tem muito o que questionar quando você aplica. Você, cara, é teste. Você aplicou, funcionou, você faz de novo. Então, se você tá aqui, não, isso não funciona, isso é papo, não, isso não... aqui, ó, o Diego falou uma coisa importante, copywriting também. Copywriting na verdade, copywriting é a arte de você escrever e falar textos persuasivos, né? Textos que convencem. E um dos livros que foi muito fundamentais para mim nessa trajetória é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Se vocês não conhecem esse livro, vale a pena estudar, porque lá tem os gatilhos mentais e você aprende também técnicas de escrita, de condução, de comunicação para você fechar mais negócios, tá? Então, o que acontece? Esses gatilhos, se eles concentrados e conduzidos da forma correta, né, da ordem certa, são ingredientes que você vai adicionar na sua comunicação durante o processo de negociação para conseguir o seu sim. Então, vou dar alguns exemplos de gatilhos mentais. Reciprocidade, tá? Reciprocidade é o seguinte: quando você faz algo por alguém, essa pessoa tende a retribuir para você em troca. Basicamente isso, é muito simples, né? E realmente é. Porque, assim, quando você dá algo, as pessoas tendem a ficar numa espécie de dívida com você. Ela sente que ela pode te retribuir. E essa retribuição, ela pode vir em forma de um fechamento. Se você ajudou aquele cliente, se você ajudou aquela pessoa, de alguma forma, ela pode querer te recompensar e fechar com você. Isso é algo que acontece inconscientemente. Inclusive, a gente dá justificativas racionais para isso. Mas o nosso sistema, o nosso cérebro, ele está programado para agir com emoção. E a gente usa a razão
para justificar as nossas ações, tá? Então, o gatilho mental da reciprocidade, ele funciona muito bem. Como, por exemplo, você está numa reunião inicial com o cliente, a primeira reunião, e você aproveita aquele momento para ensinar, para instruir, para ajudar genuinamente e verdadeiramente aquele cliente. Quando você faz isso de coração mesmo, com integridade, você vai ativar o gatilho da reciprocidade. E se você não está fazendo isso de coração, faça mesmo assim, porque você vai ver, depois você vai tomar gosto por isso, você vai ver como é legal ter uma pessoa grata por você, pela orientação que você deu, tá? Ah, Rafa, mas e se o cliente só quiser se consultar comigo e não quiser fechar o negócio e é o cliente leiloeiro? Cara, você pelo menos fez algo por ele, você deixou o mundo melhor quando você faz isso. E por mais piegas que isso possa parecer, você deu a sua contribuição para o mundo e para o nosso mercado. Que a cada cliente educado que a gente trata, cada cliente que vai no nosso escritório, que não fecha o negócio, mas que passa por um processo de educação, de aprendizagem, a gente entende que a gente fez um bem pelo mercado. E se cada um de vocês que está aqui com a gente fizer isso, olha o impacto que a gente juntos pode criar no mundo e você vai ficar mais próximo ainda de fechar os seus negócios, tá bom? Outro gatilho que é muito poderoso no processo de negociação e que eu aprendi isso e que fez com que tanto eu aceitasse me vender mais, tá? Tirasse aquele estereótipo, aquele estigma de se eu me vender, eu sou do mal. Se eu me vender, eu sou uma péssima pessoa. Aquela vergonha. Quando você entende que isso é necessário, você vai lá e faz, você vê os resultados que isso vai te causar, você não vai ter mais problema, né, psicológicos em fazer isso, que é o gatilho da autoridade, tá? O gatilho da autoridade, ele é um gatilho onde você mostra para o seu cliente e, cara, olha que louco isso. Autoridade não é algo que você é algo que a pessoa percebe em você. Então, assim, eu sou uma pessoa que me posiciono e ensino e falo sobre o business, sobre o dia a dia e sobre a obra, né? Eu e o Alex, a gente fala sobre isso. Para vocês que estão aí do outro lado, nós somos a autoridade nisso. Não é que eu sou uma autoridade, mas a percepção que você tem quando eu venho aqui e falo sobre isso, eu ativei em você o gatilho da autoridade. E você pode fazer isso no seu cliente, tá? De forma íntegra, porque realmente a gente sabe, realmente a gente vive isso. Tudo que a gente traz aqui no Bora na Obra, galera, são coisas que a gente vive no campo de batalha. Nossa empresa opera hoje, funciona hoje, né? Eu falo opera, as pessoas falam assim, mas vocês não são uma clínica médica, tá bom. A gente funciona, né, como uma empresa de projeto, de obras, de construções de pequeno e médio porte. Então, a gente está aqui nos Estados Unidos, mas tem obra rolando lá no Brasil, tem projetos rolando, a gente está sempre em contato com a nossa equipe agora, né, depois de muitos anos, a gente consegue, de fato, sair e fazer com que as coisas funcionem, nem sempre foi assim. Se vocês acharem, inclusive, que isso é um assunto legal, eu posso fazer uma live sobre isso, né, como que foi que a gente construiu essa empresa, que hoje a gente consegue tirar umas férias de 2 meses, que não é, de fato, umas férias, né, a gente está aqui, eu estou trabalhando, isso aqui para mim é trabalho, apesar de eu gostar bastante, né? Ninguém disse que trabalho precisa ser chato, mas eu tô aqui e a empresa está funcionando lá. Se isso for algo que faz sentido para vocês, eu gostaria de saber, tá? Então, o gatilho da autoridade é algo que você ativa. Enquanto vocês respondem, eu vou seguir aqui no assunto por causa do delay, tá bom? E aí, o gatilho da autoridade, quando você ativa ele na outra pessoa, ela fica mais propensa a fechar um negócio com você. E como que você ativa isso de forma íntegra? Você prova que você sabe daquilo que você está falando. Você se posiciona como tal. O seu site se comunica para isso. As suas redes sociais se comunicam para isso. O que você fala no processo de venda, sem parecer que você se acha ou coisa parecida. A forma como você fala, você conduz, você se posiciona como autoridade. Isso é postura, isso são coisas que você fala, tá bom? E aí, você consegue sim ativar esse gatilho e deixar o seu cliente ainda mais perto de fechar o negócio com você. O Ricardo perguntou assim, boa tarde, você trabalha com qual empresa? Ricardo Gesso. Ricardo, eu tenho um escritório em Brasília, lá no Brasil, escritório de arquitetura e uma construtora. Hoje a gente atua no segmento de projetos e obras de pequeno e médio porte. A gente faz projetos de autoria nossa para clientes finais e a gente também executa as nossas obras e de parceiros. Então a gente tem vários profissionais de arquitetura, design de interiores que a gente atende
fazendo a obra. Tá? Aqui a Joy falou assim, claro, muito sentido, também quero me planejar e organizar tudo para poder tirar férias, além de financeiro, para o escritório continuar funcionando. Hoje eu nem imagino como fazer isso. Joy, é o seguinte, a gente ficou 3 anos sem tirar férias, tá? 3 anos, então fica bem tranquila que na próxima live eu vou falar sobre isso então, tá? Me cobrem isso aí, mas já tá anotado. Próxima live eu vou abordar esse assunto, vou falar como é que foi que a gente se planejou para fazer essa viagem, o que a gente fez, como que a gente estruturou a nossa equipe, tá? O Diego falou assim, meu business é estrutura na internet, estratégia de marketing digital. Que legal, então os gatilhos fizeram muita diferença para você, né, Diego? Mas eles também fazem, gente, a diferença para quem tá trabalhando aí, né? Existem vários outros gatilhos, gatilho da escassez, né? O ser humano, ele tende a querer muito mais uma coisa quando essa coisa é escassa. Então, se você se posiciona como um profissional escasso, e de fato é escasso, porque tudo isso tem que ser usado com integridade. Então, se você falar que você é escasso, você não foi escasso, você está simplesmente sendo não íntegro, e aí você merece... sei lá, arder no mármore do inferno. Não sei se é isso que você merece. Mas, enfim, não pode ser não íntegro, tá, gente? Vamos agir com integridade aí, porque isso é o que vai fazer o nosso país, o nosso mundo ser diferente, ser um lugar melhor para viver. Então, gente, vocês têm que perder esse medo de vender. Uma das coisas que fez eu entender isso e realmente perder a minha vergonha, isso realmente, cara, anota aí, foi muito diferente. Isso fez muito sentido para mim. Que é o seguinte, quando você deixa de vender, quer dizer, eu vou reformular. Quando você vende, você faz um favor para a pessoa que está do outro lado. Quando você está vendendo algo que você realmente acredita, que você faz com amor, que você vai entregar com comprometimento, se você vai fazer a obra do seu cliente com unhas e dentes, se você vai realmente vestir a camisa e fazer o sonho daquela pessoa se materializar, se você realmente acredita que você é um profissional do bem, um profissional honesto, um profissional íntegro e tecnicamente capacitado, você simplesmente tem a obrigação de vender para aquele cliente. Quando você entende isso, vocês entenderam? Cara, se você está fazendo aquilo com paixão, se você está fazendo o bem para aquela pessoa, se você não vende para ela, você está sendo injusto com aquela pessoa. Você tem que vender porque é uma obrigação social, é uma gentileza. Então, se você ajuda aquela pessoa a tomar a melhor decisão que você acredita ser a melhor decisão para ela, você está fazendo um favor para você e para ela. E toda relação precisa ser ganha-ganha. Dinheiro é troca de valor. Se eu tenho algo que tem valor para você e você tem dinheiro, a gente troca. Eu te dou aquilo que eu tenho, que é a minha prestação de serviço, e você me dá aquilo que você tem, que é o dinheiro. E isso, dinheiro é energia, dinheiro é troca de valor, dinheiro é cíclico. Eu compro algo de você, você compra algo do outro, e essa energia flui. Então, desmistificar essa coisa que a gente tem de que dinheiro é sujo, que o vendedor é um bicho do capiroto, como diz um amigo meu. Cara, não é. O vendedor, ele tá fazendo aquilo que ele acredita que seja o melhor para você, se ele faz isso com integridade. É óbvio, gente, que tem exceções, tem gente má. Eu sei que tem. Eu não tô aqui, não é poliana, porque todo mundo é maravilhoso, porque não, existem pessoas que não são, que não usam isso pro lado positivo, pro lado do bem. Mas se você é uma pessoa do bem, você tem obrigação de vender pro seu cliente. Tá? Ó, a Joy falou assim, eu também queria saber mais sobre orçamento executivo. Podemos fazer uma live sobre isso também. O Gabriel disse, foi bem legal, Rafa, estou finalizando o curso Bora na Obra, que estou inscrito só agora. Que legal, Gabriel, que massa. Depois me conta aí como é que você tá, qual que é a sua turma, como é que você tá lá no jogo, em qual módulo que você tá, no desafio do tabuleiro. E aqui a Denise falou assim, sou designer e ainda amargo na entrega dos orçamentos. Pois é, quando você não sabe o seu valor, você simplesmente vai para uma apresentação de proposta, de orçamento, no caso, né? Você vai com o pé atrás, você vai com menos segurança e você fica mais distante de fazer aquele fechamento. Então, você precisa saber o seu valor, você precisa melhorar o seu posicionamento, entender os gatilhos para você simplesmente ir lá e chutar pro gol. E a negociação, ela funciona, gente, desde o início. Você não vende só lá no final.
você vende desde a primeira comunicação com o seu prospect, né? Com o seu cliente, seu possível cliente. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, que é o Bora Vender, é um curso completo sobre venda, sobre negociação, onde a gente dá scripts prontos, né? O Cláudio Camosa é o maior especialista que eu conheço nesse mercado e ele ensina exatamente como é que você faz para vender serviços, como que você conduz um processo de negociação, quais são os scripts, quais são as palavras que você usa na hora certa. E lá a gente dá 2 aulas de bônus, que são aulas para a gente trazer exemplos reais, né? O conteúdo ele é aplicado para qualquer coisa da vida. Você pode usar, inclusive, para falar com o seu marido, sua esposa, para falar com seu filho. Só que lá a gente traz exemplos dentro do curso, dentro dos bônus, dessas masterclass, para a gente simplesmente você pegar e aplicar, seja no mundo de projetos, seja no mundo de obras, porque tudo que a gente fala aqui no Bora na Obra é sobre essa união, sobre como você pode viver bem de projeto, de obra, como as duas coisas precisam se comunicar e tudo o que está em volta disso. E continuem acompanhando a gente por aqui, convidem os amigos, né? Pra gente só faz sentido produzir esse tipo de conteúdo se tem vocês aí do outro lado. Então, eu realmente, verdadeiramente agradeço cada um de vocês que dedica o seu tempo a acompanhar a gente. Lá nos stories, no Instagram, a gente está mostrando todo o nosso dia a dia, essa jornada aqui nessa viagem, que dias são um pouco mais de férias, dias é um pouco mais de trabalho. Tá rolando uma obra aqui atrás, do lado da nossa casa, e a gente vai fazer vários vídeos. Eu até comprei um estabilizador de câmera para fazer vlog. Eu estou muito feliz com isso, porque eu vou poder produzir mais vídeos com mais qualidades para vocês. Vai estar lá no Instagram, vai estar lá no YouTube, vai estar no Facebook. A gente geralmente coloca em todos os lugares, porque a gente não quer que você perca a chance de ter acesso a isso, tá bom? Então, obrigada, gente, mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa live está gravada, você vai ter 24 horas para assistir. E aqui no Facebook a gente vai distribuir isso no YouTube. Esse conteúdo vai acabar sendo... Você vai poder ter acesso a ele de outras formas também. Mas assiste de novo, porque eu falei sobre gatilhos, eu falei sobre como foi que eu quebrei essa barreira de vender. E eu falei sobre o curso que a gente tem, que é o Bora Vender. grupobora.com.br/barra Bora Vender, tá? grupobora.com.br/Bora Vender, tá bom? Você tem que entrar nessa página, lá tem explicando exatamente como que funciona o curso, tá? Esse curso é muito legal, realmente a gente está muito feliz. Então, quem quiser, acessa aí, tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Beijo no coração de cada um de vocês, a gente se encontra na próxima.